Boa noite, família Conexão Três Pontas. Boa noite, família Pod Café Podcast. Boa noite, família Rec Live. Para todos vocês, está começando mais uma edição do seu podcast semanal, segundou em horário nobre, sempre às 8h30, mais ou menos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eu, jornalista Roger Campos, chego com um convidado ou uma convidada sempre especial para abordar de forma descontraída, levar aquele papo bacana, nada enlatado, mas com muita informação e descontração para que você tenha aí um programa muito legal para acompanhar onde e quando você quiser. E sempre num oferecimento de Renata Semijoias, tudo em semijoias com qualidade e garantia, preços imbatíveis, 99939-4248. Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, Clínica Geral e Cardiologia, o médico do seu coração. Bia Silva, artesã, lindas peças em artesanato, peças com a temática do café, entre outros. Aliás, a decoração aqui tem as peças da Bia Silva. Conheça mais na Arplast, no Coreto, na Praça Cônego Vitor. MS Sonorização, tudo em sonorização e iluminação para sua festa, eventos, shows, seja lá o que for de comemoração, é só falar com o Matheus Santos. 998-3609-24, Estúdio 23, maquiagem profissional com Alexia Sacho e cabelo com a Sara Pellegrini. Agende o seu horário. Aliás, cabelo também é pauta do programa de hoje, porque a gente recebe com muito prazer doutora Amanda Mesquita, imenso prazer te receber. Muito obrigado por ter vindo, sinta-se em casa. Obrigada, Roger. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com você. Gente, a gente vai falar hoje sobre transplante capilar, a gente vai falar sobre tratamentos para queda de cabelo, para isso tudo. Outras vertentes também da dermatologia, que a doutora Amanda tem know-how, tem experiência e é muito querida e requisitada para isso. E também a gente vai falar de vida pessoal, de curiosidades, no quadro Cara a Cara, no final do programa de hoje. Doutora Amanda, quem é a doutora Amanda, dermatologista, cada vez mais requisitada, procurada, bem falada profissionalmente aqui em Três Pontas? Bom, eu comecei minha formação em Belo Horizonte, né? Sempre quis ser médica, na verdade, desde pequena tive esse sonho. Minha mãe conta que lá no ensino fundamental eu já falava isso, e eu nem me lembro dessa fase, mas sempre fui seguindo e estudando para isso. Passei na faculdade em Belo Horizonte, no Centro Universitário de Belo Horizonte, no ano de 2017, me formei em 2022 em Belo Horizonte. Foi quando defini que minha jornada por BH tinha acabado, quis voltar para Três Pontas, né? Minha família é toda daqui, e por aqui comecei a percorrer meus caminhos de novo, né? Até então eu iria fazer cirurgia geral, me voltei para essa parte da estética, onde eu procurei o transplante capilar, que hoje em dia eu sou especialista em transplante capilar, e dermatologia estética, né? Então faço toda a parte da beleza, né? A gente devolve a autoestima. Primeiro, o que os pais pensaram quando a Amanda quis se tornar médica? Bom, assim, as opiniões eram ótimas lá em casa, né? Todo mundo influenciava. Tem médico na família? Eu tenho uma prima que a gente hoje em dia não tem tanto contato mais, mas pai, mãe, muito próximo mesmo, não. Foi uma decisão sozinha. E aí veio a especialização em tratamento capilar, em transplante. A gente vai falar muito disso, eu tenho muitas curiosidades, mas explica para a gente depois esmiuçar melhor um pouco mais o assunto, o que é exatamente que você oferece nessa área? Na parte de tratamento capilar, né, a gente oferece primeiro a consulta médica, onde a gente consegue entender o que é a dor do paciente, o que está acontecendo de fato. Esse cabelo caiu há quanto tempo? Está caindo? O paciente já é calvo ou está com medo de ficar calvo? O que a gente entende na consulta, de fato, o problema. Ali a gente faz um diagnóstico, e assim eu consigo indicar os melhores tratamentos. Na linha de tratamento, a gente tem tantas medicações, medicações, comprimidos orais mesmo, medicações tópicas, que a gente lança a mão quando existe algum tipo de alergia, algum tipo de problema com a medicação oral. E depois disso, vem os procedimentos dentro de consultório. E aí abre um leque enorme hoje em dia, essa parte de cabelo
é bem consolidada, né, bem estudada. A gente tem vários estudos, artigos científicos com comprovação de eficácia dos tratamentos. Então, dessa parte de procedimentos dentro de consultório, a gente tem um MMP, que é um microagulhamento com a colocação de medicações, infusão no próprio couro cabeludo. A gente consegue atingir cada folículo. A gente tem o PRP, que também é usado para outras áreas dentro da dermatologia, como pele também, mas para o cabelo, a sigla PRP significa plasma rico em plaquetas, né, onde ali tem muito fator de crescimento e células troncos que a gente devolve esse plasma para o couro cabeludo, fazendo esse desenvolvimento de células e folículos. Além disso, muito novo agora, o mais novo que a gente tem são os exossomos, que são os tratamentos regenerativos. Dentro dos tratamentos regenerativos, a gente tem PDRN, que é um DNA derivado do esperma do salmão, né? Ficou muito famoso aí as artistas fazendo na pele para devolver colágeno, dar o glow, né? Isso comprovado. Comprovado. E também comprovado para o cabelo. Então, calvícies mais avançadas, onde a gente não consegue visualizar no tricoscópio folículos, a gente lança a mão dos tratamentos regenerativos para ver se consegue ter um retorno maior, né? Se esses folículos se desenvolvem novamente, enfim. Temos estudos tanto com o PDRN, que é este derivado do DNA do salmão, e quanto os exossomos, que é como se fosse uma chave de uma fechadura celular, onde a gente abre para novos... os exossomos abrem as células para novas formações celulares. Então, a gente consegue fazer reprodução celular com a chave dos exossomos. Tem uma curiosidade em relação a isso que você está falando. Eu estou me recordando aqui, eu tenho um tio totalmente careca. Ele, inclusive, tinha um amigo que era careca e que tinha um apelido de Kojak. A pessoa que é careca, como no caso desse meu tio, há 20 anos, há 30 anos, pode realizar o sonho, não através, desculpa o termo, não sei como é que é a terminologia correta, não aquelas peruquinhas que você cola, mas é possível fazer brotar cabelo natural dele mesmo depois de décadas? Então, a questão até não é o tempo, é se há viabilidade de folículo ou não. Isso a gente consegue ver no exame da tricoscopia. Geralmente carecas por completo, onde nem a região occipital, que é a região aqui da nuca, atrás das orelhas, não tem cabelos, é difícil. Sim, é um paciente que provavelmente a gente não vai conseguir transplantá-lo, até porque o cabelo que a gente coloca na pessoa é dela mesma. Então, a gente retira de uma área doadora e transfere para a área calva, né? Fazendo, numa linguagem assim, para conseguir entender, a gente espalha o cabelo que ele já tem, né? Então, o que define, de fato, não é o tempo que esse cabelo caiu, é a viabilidade folicular, se ainda há folículos viáveis para a gente conseguir retirar e transplantá-los em outro local. E não existe isso. Olha, é mais provável que a pessoa A, que esteja calva há 1 ano, consiga se recuperar do que o B, que está há 20 anos. Não existe isso de passou muito tempo, morreu tudo. Não existe isso de muito tempo, morreu tudo. Mas o que acontece? Geralmente, né, o mais comum da calvície é um tipo de alopécia chamada alopécia androgenética, né, e ela expressa mais em pessoas mais jovens. Por qual motivo? Maior exposição à testosterona. Então, falando aí um pouco mais voltado para homem agora, o homem mais jovem tem a queda de cabelo mais aguda. E o homem que não expressou essa queda de cabelo na adolescência, ele pode começar a ter essa queda de cabelo a partir dos 35 anos, porém, essa queda ela vai ser mais lentificada. É muito comum a gente ver meninos jovens hoje em dia. Eu tenho um transplantado do meu consultório de 21 anos, que já estava calvo. Existe uma escala, depois eu entro mais a fundo nessa escala de calvície, mas ele era um grau 5, e a gente já transplantou, e existem homens com androgenética que chegam nos seus 40 anos, e aí sim começa a acentuar as entradas, começa a abrir a parte da coroinha, né? Mas isso é mais no final do período adulto para a fase idosa.
Isso diferencia muito a questão genética e a questão de exposição à testosterona. E aí, quando você fala de exposição à testosterona, até fazer um meia-culpa aqui, a gente sabe que a gente está cada vez mais envolvido com o mundo da busca pela saúde, em segundo lugar, e, em primeiro lugar, a busca pelo corpo perfeito, principalmente no universo das academias. Eu já tenho 50 anos, já faço reposição hormonal justamente para controle do nível de testosterona, mas dos 18 até os 38 anos, durante 20 anos, eu fui viciado, apaixonado em anabolizante. Isso prejudica, acelera esse processo da alopécia, provoca calvície tanto em homens quanto em mulheres que também, nas academias, também têm feito uso de esteroides anabolizantes? Sim, com certeza. Piora e piora muito, né? Mesmo o paciente que não tem o gene da alopecia androgenética pode ter os cabelos prejudicados pelos anabolizantes. Né? Níveis altíssimos de testosterona interferem em toda a questão da minha parte, né? Da dermatologia e da tricologia. Né? Tanto na dermatologia quanto as acnes, né? O aumento de oleosidade da pele, e na parte da tricologia também aumentando inflamação em folículo piloso. A testosterona, ela ligada a uma enzima chamada 5-alfa-redutase, ela produz um composto de duas testosteronas, chamada de hidrotestosterona. E esse composto em folículo piloso causa um processo inflamatório que, a depender da quantidade de hidrotestosterona que o folículo conseguiu formar, é de muito difícil controle pelas medicações orais. E aí a gente já tem que partir para os tratamentos tópicos dentro de consultório. Para você que chega agora, a gente está no Podcafé Podcast, nessa segunda-feira, em horário nobre, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, conversando com a doutora Amanda Mesquita, falando sobre transplante capilar e outros temas ligados à dermatologia, para que você tenha muita informação, tire as suas dúvidas e, claro, precisando, procure a doutora Amanda em seu consultório, será sempre muito bem atendido. E o que a gente já falou aqui, para você que está, por exemplo, careca, calvo, há muito tempo, achando que para você não tem solução, procure a doutora Amanda, vá até o consultório, agende uma consulta para que o seu caso seja estudado e, de repente, você pode ter vida nova, renovada, através desses tratamentos. Contextualizando, doutora Amanda, para a realidade de Três Pontas, especificamente do seu consultório, muitos casos de problemas de queda de cabelo, tanto em homens quanto em mulheres. Você me diria que quantos % desses casos são ligados ao uso de anabolizantes? Bom, acho difícil quantificar, até porque a minha amostra, eu tenho poucos pacientes que fazem uso de anabolizantes, né? Então, assim, em porcentagem eu de fato não vou saber te falar. Mas o que a gente vê indo nas academias são, não diria pacientes, né? Pessoas com muita musculatura e pouco cabelo. Sim. A gente consegue enxergar, inclusive as mulheres, né? Mulheres que falam, quando mais jovem, lá com meus 18 anos, eu tinha um cabelão, era comprido, grande, cheio. É o que mais se escuta. E agora acabou, afinou. Né? E o que eu acho engraçado é que essas mulheres chegam no meu consultório, muitas vezes queixando disso, mas ao mesmo tempo elas explicam assim, mas é normal, né? Eu envelheci, eu já, às vezes, passou da menopausa, então eu já passei a menopausa, é hormonal, tentam não vai justificar. crescer, tentam justificar. Não sabe que, às vezes, essa é uma doença genética que veio lá desde criança e, com a evolução do tempo, esses cabelos foram afinando e tinha como evitar. Né? E aí, quando chegam para mim, a gente recupera o que tem ainda de folículo viável, o que geralmente dá um resultado aí de 50% a mais do volume que já tem no dia que chega em consulta. Doutora Amanda, todas as pessoas, independente de genética, de ter alopécia ou não, ou outros problemas, não sei se seborreia, alguma outra questão, todas, envelhecendo, vão ter o afinamento dos fios? Não, só se tiver alopecia androgenética. O afinamento dos fios só acontece com quem tem o gene para expressar 5-alfa-redutase, que é essa enzima, em folículo piloso. Né? Então, a gente consegue, são raros, tá? No Brasil é raro a gente ver, mas velhinhos muito cabeludos. Então, assim, um cabelo de algodão, branquinho,
cabecinha completa, né? Então, acontece, a pessoa não tem o gene de androgenética, porém, aqui no Brasil, nós somos um povo miscigenado. O gene é muito comum, muito mais do que eu imagino. Que se pensa assim, 92% dos brasileiros têm o gene da androgenética. E não quer dizer que vai expressar rápido, não quer dizer que vai expressar ali com seus 20 e poucos anos. Depende, né? Vou usar seu exemplo. Sim, pode usar. Né? Você com 50 anos, muitos cabelos ainda, mas começou a perceber uma queda, uma rarefação, a gente foi ver, tem uma androgenética. E aí, pode-se abrir isso publicamente. O que deve ser feito para reverter isso? Serve para mim, serve para outros casos. Isso. O ideal é procurar um atendimento médico mesmo, para a gente ver se o caso é esse. Né? Se for uma androgenética, primeiramente iniciar as medicações. A classe mais utilizada, que não deve ser só ela utilizada, é o minoxidil, que é um vasodilatador. Então, a classe que muitos médicos e não médicos também vêm utilizando e prescrevendo é o minoxidil. Porém, o que a gente deve usar para interromper o processo da androgenética é um inibidor de 5-alfa-redutase. O minoxidil, ele é um coadjuvante nessa história inteira. Ele faz apenas vasodilatação. Ele só leva mais aporte sanguíneo para o folículo piloso. Então, esse cabelo ele vai crescer mais rápido e vai engrossar. Ele tem esse poder. Porém, interromper o processo da queda, do afinamento progressivo dos fios, apenas com o inibidor de 5-alfa-redutase. E aí a pessoa, como eu, por exemplo, vai até o seu consultório e faz o tratamento. Em torno de 30 dias para começar a ver os primeiros resultados, acredito que 6 meses aí para já ter um resultado satisfatório. É um tratamento contínuo dali para frente ou resolveu, curou, vida zerada? Bom, lembrando que a gente está falando de alopecia androgenética, né? Porque existem vários outros tipos. Falando de alopecia androgenética, que é essa mais comum, é um tratamento para o resto da vida com inibidor de 5-alfa-redutase. Como é uma doença genética, eu não consigo mudar a genética. Sim. Todo paciente que vai na clínica eu falo, você quer a primeira notícia boa ou notícia ruim? Você tem uma alopecia androgenética, né? A notícia boa é que tem tratamento, resolve, volta a maior parte do volume capilar. Em quase 100% dos casos. Em quase 100% dos casos, né? A não ser que seja muito avançado e a gente tem que partir para o transplante. Porém, tem a notícia ruim. A notícia ruim é que para o resto da vida eu não consigo mudar a genética. Então, tem tratamento, não tem cura. E esse tratamento não traz efeitos colaterais? Não traz efeitos colaterais. Antigamente, existia um medo, um tabu muito grande em usar inibidor de 5-alfa-redutase. O primeiro que existiu lá atrás foi a finasterida, né? Então, tinha uma relação com impotência sexual, perda de libido, enfim, vinha um tabu junto com o tratamento de cabelo. Isso é mito? Mito, viu? Mito. O que acontece? A finasterida, ela é uma medicação usada para problemas prostáticos, né? Então, a gente muitas vezes tem relação mais com o placebo da medicação, que faz esse efeito psicológico no paciente, com alterações de libido. E tem pacientes que referem como um sintoma de fato, né, que prefiro parar de tomar o finasterida para não ter esses efeitos, enfim. E aí é o que a gente chama de psicossomático, ele passa a sentir de fato isso, essa impotência sexual, essa perda de libido. Mas, hoje em dia, existe uma prima da finasterida, aí, que é a dutasterida, que bloqueia a enzima 5-alfa-redutase em 2 sítios, ao invés de um sítio de ligação dela, só como a finasterida. E ela é mais específica para folículo piloso, também usado para tratamento de hiperplasia prostática benigna. Se pegar em bula, vai estar escrito que é para esse fim, né? Não tem fim capilar nenhum em bula, porém, já é bem estabelecido, bem estudado, comprovado por artigo científico, que é o remédio que trata a alopecia androgenética, fazendo inibição de 5-alfa-redutase, não deixando que a enzima capte testosterona e vire e transforme em dihidrotestosterona, fazendo inflamação capilar. E também não vai ter esse efeito colateral indesejado pela maioria dos homens. Não, e eu brinco assim, né? Lá na clínica, da parte de cabelo, meu forte é masculino, da parte de pele é mais mulher que procura mesmo, né? Mas os homens sempre vêm com essa pergunta, é unânime, todos. Mas você vai me passar essa medicação e eu vou ter impotência sexual, vou perder minha libido? Eu falo, olha,
eu trato cabelo e você é homem. Se eu te deixo cabeludo, mas te deixo sem apetite sexual, você não volta no meu consultório nunca mais. Perfeito. Então, pode consumir a medicação, pode tomar, pode usar sem medo, que não vai acontecer. E você se utiliza sempre para os seus pacientes dessa medicação? Sempre. Se for uma alopecia androgenética, não tem como eu escapar de um inibidor de 5-alfa-redutase. Mas aí você utiliza a dudasterida, é esse o nome? Eu prefiro a dutasterida, em quase 100% dos casos, né? Existem outros compostos também, como bicalutamida, a gente usa como inibidor de 5-alfa-redutase, mais voltado para a mulher com uma dermatite seborreica capilar associada, né? Ou uma oleosidade de pele acentuada, porque a bicalutamida tem o poder de fazer esse ressecamento progressivo também, trazendo aí uma melhora da dermatite seborreica. Então, a gente analisa caso a caso, mas a finasterida não é uma opção para mim em consultório mais, a gente já não usa a ultrapassada. E nesses casos, doutora Amanda, é necessário que também se utilize de corticoide? Não tem necessidade. Cada caso é um caso, né? Às vezes, quando existe uma inflamação folicular muito intensa no momento da consulta, eu lanço mão de uso de corticoide ali por 5 dias, né, até a dutasterida passar a bloquear a 5-alfa-redutase, parar a transformação, baixar o nível endógeno de hidrotestosterona, eu lanço mão ali de 5 dias de corticoide. Prefiro o corticoide tópico do que o oral. Então, se é uma possibilidade da pessoa entrar com um MMP, que é o microagulhamento capilar, eu prefiro usar a triancinolona na minha mescla de medicação do tratamento tópico do que passar oral. Acho que o efeito é melhor e não tem o efeito sistêmico. Você me diria, pelo que eu entendi, que de cada 10 pessoas que te procuram no consultório com problemas capilares, 7, 8 são homens? 7 a 8 são homens. E quando as mulheres te procuram para esse fim, geralmente chegam de forma tardia, com problemas agravados, com uma solução mais difícil? Pelo contrário. As mulheres, elas são mais cuidadosas e o cabelo faz parte demais da autoestima da mulher. Né? A moldura do rosto. É a moldura do rosto. Então, a mulher começou a cair cabelo, viu que está perdendo volume, geralmente elas procuram, mas chegam se justificando. Por exemplo, elas não essa perda de volume ela não é rápida. A gente não perde volume capilar, principalmente na mulher, de um ano para o outro. Ela vai sendo progressiva, esse cabelo vai caindo, vai crescendo outros um pouco mais finos e ela vai percebendo essa queda. A mulher geralmente procura mesmo quando está queda aguda. Então, passo a mão no cabelo, sai uma mechinha. Né? Tem um chão branco em casa, sempre com muito cabelo. Vou tomar banho, parece que eu vou sair sem cabelo do banho. Essas são as mulheres que procuram rápido. Né? Agora, essas que têm essa progressão do afinamento, geralmente chegam, mas ainda não chegam em situações críticas. São poucas as minhas pacientes que chegam calvas. Então, que calvas de fato mesmo, eu tenho poucas. Né? E, geralmente, pacientes um pouco mais sem instrução, que não tiveram oportunidade de procurar antes. Né? E se incomodavam e não tiveram oportunidade de procurar antes. Agora, homem não. Eu falo que homem é mais desleixado com essa parte, né? Sim. Tem uns que se incomodam mais, mas uma grande maioria espera ficar ruim de fato para poder procurar. Então, ficou bastante calvo, tem uma falha acentuada e aí chega no consultório. Uma outra questão que eu quero ver contigo. Suponhamos que uma mulher e um homem tenham exatamente o mesmo problema e te procurem com a mesma faixa etária para fazer um transplante capilar ou para tentar inicialmente um outro tratamento. A possibilidade do tratamento no homem surtir mais efeito existe por conta da questão hormonal da mulher? Não, não. É igual? O efeito é igual. O que existe no homem aparece mais rápido pelo comprimento do cabelo que o homem usa. Né? Então, o fio de cabelo sem nenhum tratamento, ele cresce em média 1 centímetro por mês. Com o tratamento, a gente consegue chegar aí em 2,5, 3 centímetros por mês. 3 centímetros para um homem já é satisfatório. Ele já consegue ver esse volume. Para a mulher, não. Para a mulher, como esses frizz, né? Esses cabelinhos que ficam arrepiados quando escova o cabelo, enfim. Então, 3 centímetros para a mulher não faz muita diferença. Faz o fundo do cabelo.
mas no comprimento, no peso, né, no volume de cabelo, não faz. Então, o homem vê o resultado mais rápido do que a mulher, isso é fato. 2 perguntas em uma. A questão do tipo de pele, a questão se é uma pessoa da etnia, se é uma pessoa raça, se é uma pessoa branca, se é uma pessoa preta, se é uma pessoa amarela, se diferencia na questão de queda de cabelo e no resultado dos tratamentos que você oferece? E essa é uma pergunta. E a outra, para eu não esquecer, pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Eu estou te perguntando pensando na minha filha Alexia. A Alexia me mostrou hoje alguns tufos de cabelo caindo. Uhum. É normal durante, pelo menos, as primeiras semanas ou meses da bariátrica e precisa de um tratamento específico por conta da bariátrica? Sim, vamos lá. Vou responder primeiro a questão da etnia, cor de pele, enfim. Não faz diferença, tá, nos resultados do tratamento, é o mesmo tratamento e os resultados, as respostas são são as mesmas. A única questão é que o transplante capilar na pessoa negra, de cabelo afro, ele é um transplante mais difícil de ser feito, pela própria formação capilar. O que a gente pensa é que o cabelo afro é o cabelo mais grosso, e, na verdade, é o cabelo mais fino. É o que tem a menor espessura folicular e de haste. Então, ele é um cabelo muito fino, muito frágil, e por isso que ele encaracola. Quando o cabelo liso, ele é um cabelo mais espesso e pelo peso dele, ele é liso, né? Ele não enrola no próprio eixo. Então, o transplante capilar de uma pessoa negra é um transplante mais minucioso, tem que ser mais cuidadoso. Esse folículo é mais fino, a retirada tem que ser mais devagar e a implantação é um pouco mais demorada. Então, é um transplante que, às vezes, a gente faz em 2 etapas. Dependendo do grau de calvície, como é uma cirurgia simples, porém muito demorada, muito longa, por ser minuciosa, a gente corta ela em 2 tempos. Faz, em um primeiro tempo, uma área, que é onde incomoda mais o paciente, e depois uma segunda área, em um momento ali, depois de 6 meses, para completar esse transplante. E a questão da bariátrica? A bariátrica. A parte da bariátrica é o seguinte, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que mexe com parte hormonal e psicológica do paciente, né? Então, é uma cirurgia de grande porte, com uma grande perda de peso e um grande aporte emocional inicial, onde a cabeça do paciente começa a raciocinar de uma forma diferente em referência à comida. Então, existe essa parte tanto emocional quanto biológica, quanto hormonal, de fato. Também de perda de vitaminas, por exemplo? Também, por perda, a gente fala síndrome desabsortiva da bariátrica, né? Depende do tipo de bariátrica, né? Se foi em Y de Roux ou em sleeve, né? Que quando a gente faz em sleeve, a gente retira, né, uma parte do duodeno, onde a gente faz a absorção de vitaminas. Enfim, mas o que acontece com a parte capilar no pós-bariátrica é um eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo repentina, grande, onde todos os fios que estão ali para envelhecer fazem a transformação da fase anágena para telógena, que é a fase de morte do cabelo, onde ele se desprende de derme profunda, onde está o folículo, e atravessa toda a derme e epiderme para fazer a queda. Ele passa esse processo mais rápido, por um estresse hormonal. Tá? Então, ele tem ali perda de nutrientes por síndrome desabsortiva, ele tem choque emocional, então quedas e picos hormonais ali de felicidade e tristeza mesmo, o que afeta também saúde capilar, além da questão de passar por uma cirurgia. Então, anestesia, ambiente hospitalar, que leva o paciente a esse estresse, a gente chama de estresse oxidativo, né? Esse cabelo vai fazer um eflúvio telógeno. O que eu indico para quem vai fazer uma bariátrica? Iniciar o tratamento capilar antes. A gente tenta fortalecer esses folículos com MMP, colocando neles fatores de crescimento, vitaminas, minoxidil, dutasterida, triancinolona, tentando prevenir um processo inflamatório grande para tentar com que esse eflúvio telógeno seja menor. Não quer dizer que ele não vai acontecer,
um pouco de cabelo vai cair, mas pode reduzir e muito essa queda, tratando desde quando programou a cirurgia, e daí a gente não entra com medicação oral, né, para não fazer nenhum contraponto aí com o cirurgião bariátrico ou os exames, poder precipitar mais sangramento ou não na cirurgia. A gente faz tratamentos tópicos com MMP, fortalecendo esse cabelo já no pré-cirúrgico. No pós-cirúrgico é onde a gente entra no intensivo. Em vez de a gente fazer um MMP por mês, que é o que geralmente eu passo lá na clínica para todos os pacientes, a gente faz um MMP de 15 em 15 dias e um PRP de 15 em 15 dias intercalados. Então, toda semana esse paciente está tratando o cabelo durante 2 meses no pós-cirúrgico. O que acontece é cessar essa queda de cabelo antes do período que cessaria natural e tentar com que não caia tantos fios quanto é o esperado para quem não faz o tratamento anterior. Uma outra curiosidade que eu tenho, ainda dentro desse aspecto bariátrica, é saber se uma pessoa que fez a bariátrica e não procura um dermatologista, se ela fatalmente ficará 100% careca. Não. Não existe essa chance, a não ser que ela desenvolva algum tipo de alopécia. Né? O que acontece é, às vezes, ela tem genética para desenvolver uma alopécia do tipo cicatricial, uma frontal fibrosante, e a cirurgia seja o desencadeante disso, assim como várias coisas podem ser, uma dengue, um Covid, e aí sim, por este motivo, ela ficar calva por completo. Mas pela cirurgia bariátrica, não tem esse risco. Outra questão importante também que eu tenho curiosidade, doutora Amanda, é com relação a alguns fatores. Por exemplo, bebida, cigarro, depressão, diabetes, obesidade. Tudo isso que eu elenquei, ou algum desses fatores, pode acelerar o processo de queda de cabelo? Acelerar, sim, com certeza. Tabaco, né? Então, fumantes, acelera e muito, por processo oxidativo também, né? Bebida, aí vai depender, né? A bebida, sim, existe a bebida social e existe o alcoólatra. O alcoólatra o alcoolismo leva a uma síndrome metabólica que altera tudo no corpo. Então, o cabelo, sim, é afetado. Mas, se for um paciente que faz uso de bebida social, não. Né? Não tem maiores problemas. Agora, a questão da obesidade, diabetes, hipertensão, tudo isso desencadeiam fatores orgânicos que levam a acelerar a queda de cabelo. Quem não tem o gene da alopecia androgenética não vai ter essa queda acelerada, porque esse cabelo ele não vai cair. Né? Esse cabelo ele vai cair de forma natural e voltar a crescer. Então, o volume nunca vai se perder. Agora, para quem tem alopecia androgenética, todos esses fatores que alteram metabolicamente o organismo alteram o cabelo também. Eu falo, cabelo é um acessório para o nosso corpo. Ele não tem outra função a não ser enfeitar. Né? Então, os fios de cabelo da cabeça não são proteção, né? Diferentes do corpo, enfim. Então, os cabelos, eles vão fazer ali um papel mínimo para o organismo como prioridade. Ele não é prioridade. Prioridade são as outras coisas. Então, tudo que falta ou passa, isso vai para o cabelo. Então, faltou ali uma vitamina B12, vitamina D, ferro, selênio, zinco. Isso falta para o fio de cabelo. A gente usa em órgão essencial. E isso, o alcoolismo, o tabagismo, onde a gente consome muitos nutrientes, que o corpo precisa disso para se restabelecer, pelo estresse oxidativo, ele leva a uma diminuição de hormônios, vitaminas, minerais no corpo, o que vai levar também a uma falta para o cabelo, onde ele vai cair. Vamos falar de alguns outros pontos, algumas outras curiosidades também que a gente tem nessa área. Esse papo está muito bacana para você que está em casa, para você que está no trabalho, para você que está no lazer, onde você estiver. Sempre chegando a informação do Podcafé Podcast. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, Podcafé_Podcast. Ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre por dentro de todas as pautas. Afinal, a produção de conteúdo aqui na REC Live não para e vem muitas surpresas por aí com outros conteúdos também. Quando a gente fala de busca pelo corpo perfeito, de vaidade, a gente sabe que é uma gama infinita, quase que assim, praticamente, de tratamentos e de necessidades.
estrias são tratamentos que podem ser feitos e combatê-las 100%? Não. Estrias eu falo que é um desafio na dermatologia, né? As estrias ainda quando vermelhas, né, estão se formando, estria é uma ruptura de pele, né, uma cicatriz de tecido. Então, quando ainda vermelhas, quando ainda inflamadas, a gente consegue ajudar, né, com alguns ácidos, tentar que essa cicatrização fique o mais fino, o mais natural possível. Mas quando brancas, já quando bem estabelecidas, os tratamentos são pobres. Existem tratamentos, lasers é o laser de CO2, lasers ablativos, que ajudam na aparência, ajuda a afinar, diminuir, às vezes ela é um pouco elevada, consegue ficar mais rente à pele, porém tratamento 100% eficaz para cicatriz é mito, não existe. Amanda, você falou sobre lesão na pele que provoca a estria. Eu entendi errado ou, de fato, essa lesão quase que 100% dos casos só acontece quando a pessoa ganha peso ou perde peso e aí há um esticamento dessa pele? Exato. Na verdade, é isso? Isso. Na verdade, é durante o ganho de peso que a estria é formada, né? Então, a pele ela tem uma elasticidade, mas essa elasticidade ela tem um limite. Né? Quando o ganho de peso é exacerbado, a pele fratura e cria cicatriz. Então, às vezes, quando ainda está gordinho, né? Quando ainda tem o volume de massa adquirida, essa cicatriz não fica tão evidente. Mas quando emagrece e essa pele retorna flácida, a cicatriz, que é a estria, fica muito mais evidente, a pessoa se incomoda mais. E isso também fica muito evidente em gestantes e lactentes, por exemplo? Sim, gestantes e lactentes a gente até orienta que desde o início, desde a descoberta da gestação, use bastante hidratante corporal, tanto em seio quanto em abdômen, né, que é onde vai ser distendido. Algumas pacientes que fazem uso regular dos hidratantes potentes, têm uma melhora, assim, consegue passar essa fase sem estrias, né, e tem uma melhora da perspectiva da estria quando adquirida. Agora, e outra, né? Depende também de quanto essa paciente ganha de peso durante a gestação. O ideal é a paciente ganhar cerca de 5 a 6 quilos. Tem pacientes que a gente sabe que engorda 15, né, a 20 quilos com gestação. Essa paciente é muito difícil passar por esse período sem ganhar alguma estria. Mas os hidratantes corporais ajudam a aumentar essa elasticidade da pele, a hidratação da pele faz com que essa pele fique mais firme e mais resistente à quebra do colágeno, onde faz a cicatriz tecidual, e assim consiga passar essa fase sem o aparecimento das lesões, das estrias. Celulites são tratamentos disponíveis que também oferecem uma qualidade quase que 100% de resultado? Celulite é muito mais fácil de cuidar do que estria, né? A celulite é uma retração de pele onde tem gordura. Então, o que acontece? A célula de gordura ela não é lisa como a célula muscular. A célula de gordura ela não é uniforme. Aonde ela faz uma curvatura negativa, ela traciona, faz uma fibrose de pele. Então, um dos tratamentos para a celulite é as subincisões, né, onde a gente entra com uma cânula cortando aonde tem essa fibrose e solta a pele da gordura. Se fica um desnível muito grande, a gente pode entrar com preenchimento de ácido hialurônico e preencher onde ficou o desnível, né? É uma das soluções. Outra das soluções, às vezes, quando a celulite é associada ao lipedema, que é aquele edema e gordura exacerbada de membros inferiores, a lipoaspiração, né, feita pelo cirurgião plástico, é o tratamento mais indicado, onde a gente vai tirar o excesso de gordura, saindo assim as fibroses que foram feitas na pele. Gente, e ela falou de lipedema, vocês estão acompanhando aí as redes sociais e a polêmica dos últimos dias e semanas é que teriam comprovado que a Paola Oliveira, uma das mulheres mais lindas do Brasil, tem lipedema e aí focaram nisso. E foram falar dela bonita daquele jeito, né? Linda daquele jeito, quer dizer, as pessoas estão muito preocupadas com o umbigo alheio, infelizmente. Passando dos limites também. Passa do limite também, né? Sim. Outra coisa que eu acho que passa um pouco do limite, e aí até uma prestação de serviço, uma utilidade pública, doutora Amanda, a gente está vivendo aí uma época de calor intenso, 32, 34, Rio de Janeiro, 40 graus.
E muitas pessoas acabam não utilizando protetor solar. E eu não sei se é pior. Eu acredito, como leigo, que seja pior aquelas pessoas que fazem receitas malucas de liquidificador, de cenoura, de não sei, beterraba, de não sei o que, como bronzeador, e podem ter queimadura de 1º, 2º e 3º graus. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Pessoal, assim, hoje em dia a internet veio tanto para somar quanto para diminuir, né? Sim. Porque é uma desinformação muito grande. A gente tem que procurar saber onde a gente pega informação para replicar. Enfim, tem mesmo, essas receitas são divulgadas, Instagram, TikTok, o pessoal anda assim, com coisas mirabolantes, querendo resultados impossíveis. Né? A questão do bronzeamento, ele é uma polêmica desde sempre. Né? O bronzear da pele, ele acontece por baixo do filtro solar. Então, o filtro solar, ele protege a queimadura, ele protege da radiação solar. Agora, o bronzear, não. Né? Claro que não vai bronzear o mesmo tanto do que se estivesse sem. Porém, você vai conseguir ter um bronze, morenar a pele usando o protetor solar. Agora, exposição solar ao sol do meio-dia, né, em diante, até ali, 3 horas da tarde, sem proteção solar, no sol, no calor que a gente está vivendo, nesse sol que a gente está pegando aí do meio-dia para frente, isso é muito perigoso. Né? São queimaduras realmente que podem chegar até 3º grau, necessitando de internação hospitalar. As pessoas que acompanham o Podcafé Podcast, daqui a alguns meses, elas vão estar achando que estão rebobinando a fita, que estão vendo a fita do final para o começo. Por que eu estou falando isso? Porque vão me ver com essa fisionomia, que, para quem não sabe, já melhorou bastante, segundo a doutora Amanda, e que vai melhorar mais ainda daqui um pouco. Ou seja, eu vou rejuvenescer nos próximos meses ao invés de envelhecer. Benjamin Button. Cadê aquela vinhetinha do menininho bonito, hein? Pô, faltou agora aqui, cadê ela? Ô, menino lindo! Sensacional. A busca pela juventude, pelo rejuvenescimento, é o que mais te chega em consultório? E é possível realmente rejuvenescer drasticamente? Sim. O que a gente trabalha muito, eu bato muito nessa tecla, é o preventivo. Então, o bom é chegar em mim antes de ter o problema. Então, tem uma ruguinha que está começando a marcar, uma linhazinha que está começando a me incomodar, minha pele estou sentindo que está caindo um pouquinho, está um pouco mais flácida. É essa pessoa que se beneficia mais dos tratamentos estéticos, né? Que a gente começa antes. Então, para uma pele mais flácida, a gente faz um bioestimulador injetável, ou os fios, né? Hoje em dia existem os fios aptos, que além dele tracionar a pele, ele tem bioestimulador de colágeno, né? Que é o ácido polilático. A ruguinha que está começando a marcar, não deixar ela de fato fazer a quebra de pele, e aí pensando na mesma questão da cicatriz, essa pele que enrugou, ela faz uma quebra tecidual, e essa quebra depois é difícil da gente tirar de fato, mas se prevenir a ruga, se aonde já estiver começando a marcar, a gente fazer um botox, travar aquela musculatura e não quebrar a pele, fica totalmente imperceptível, né, essas ruguinhas depois, ela não marca de fato, e a gente consegue trazer de uma forma natural. Não é aquele botox de antigamente que o pessoal parecia que não conseguia mexer o rosto. Né? Robotizado. Robotizado. Então, a gente faz de forma natural, faz bloqueio dessa musculatura facial e faz o tratamento preventivo, né? Então, assim, é possível rejuvenescer. As pessoas que já chegam com os problemas, a gente consegue retroceder muito isso, fazendo os tratamentos, mas o ideal é o preventivo. É quando a gente chega no início do problema, né? Notou alguma coisa e começou a incomodar, procura, porque a gente trata antes. Eu falo, fica mais barato e fica melhor. Com certeza. Vamos voltar no epicentro, no foco geral, para a gente encerrar praticamente o programa, lembrando que daqui a pouquinho tem o cara a cara. Voltando a falar sobre essa revolução que são esses tratamentos capilares, me veio uma pergunta aqui que pode ser uma completa idiotice, mas vou perguntar. Quando há uma alopécia androgênica, que chama isso? Androgenética. Androgenética, capilar. Isso pode se estender para a barba? Para os pelos? Não, se for androgenética é só capilar. Não cai outros fios em outros locais.
O que existe é alopécia do tipo cicatricial, que são alopécias mais graves, que existe a queda da sobrancelha, então a sobrancelha começa a ter perda de fios e a área frontal dos cabelos também. O paciente começa a perceber que a testa está crescendo e geralmente com uma despigmentação. Então, onde esse cabelo está caindo, a pele fica mais clarinha, como se fosse uma fibrose, uma cicatriz fibrosada. Né? Então, perde toda a região em torno dos fios, da moldura dos fios. Frontal, né? Aqui em região temporal, em frente às orelhas, e também pode acontecer no pezinho do cabelo, na nuca. E isso também pode provocar a queda da barba? Da barba, não. Nada provoca? Não, na barba o que acontece, o que pode acontecer é uma alopécia do tipo areata, muito relacionada a situações de estresse. Então, a areata, para vocês conseguirem assim, né, pensar, é aqueles buraquinhos, eu falo aqueles caminhinhos de rato, né, que faz na barba, faz... A barba do Miltinho? Não tem perigo de cair, não tem. Tem caminho de rato, não. Oh, menino lindo. A barba dele está em dia. Não, tá em dia. Desculpa. Para quem quiser, então, conhecer melhor esses tratamentos, te procurar. Claro que é uma pergunta que as pessoas também vão estar fazendo em casa. São tratamentos muito dispendiosos, muito caros, ou já estão mais acessíveis à população de uma forma geral? Muito acessíveis hoje em dia, né? Eu falo que antigamente um transplante capilar era para artista. Sim. Né? Para, milionários aí, Sim. ricos de fato. Era muito caro. Hoje em dia, como popularizou, né? Vieram vários cursos, especializações. Então, existem mais médicos fazendo o procedimento. Claro, não é um tratamento muito barato, porém, é um tratamento bem acessível. Então, o transplante capilar, hoje em dia, é um tratamento que eu falo que daria para quase todo mundo fazer. Né? Inclusive com pagamento facilitado lá no consultório. Claro, não, isso não é o problema, né? Dividimos num cartão, enfim, do jeito que for mais fácil para a pessoa, e esse não é o problema. Para quem já está com a caneta na mão aí, qual é o telefone lá do consultório para a pessoa já agendar a consulta? Tá, é 35, né, o DDD, 99994-4154. Repete, por favor. 99994-4154. Maravilha. Vamos para alguma informação que ficou importante, que a gente precisa esclarecer, passar, que você queira como consideração final antes do nosso cara a cara? Bom, quero. Eu acho importante falar essa questão sobre cabelo, porque apesar de para alguns ser muito supérfluo, muda muito a autoestima. Né? O paciente com autoestima elevada, a pessoa com autoestima elevada, ela se torna mais capaz em tudo. Né? Então, leva uma vida mais leve e ela se sente capaz de fazer outras coisas no dia a dia. Por exemplo, um trabalho, uma promoção em um emprego, aparecer em um podcast, né? Não se esconder atrás de bonés ou dentro de casa. Isso interfere muito no emocional. Então, apesar do cabelo ser aí um acessório, ser supérfluo para a questão orgânica, para a autoestima não é. E acaba fazendo total diferença no dia a dia de uma pessoa. Lembrei de uma questão que eu te perguntei lá no consultório, e é importante a gente abrir isso para a população. Mito ou verdade de que boné faz cair cabelo? Mito. Não faz cair cabelo. Bom, assim, o porquê é que o boné, ele abafa a região dos cabelos. A única coisa que ele pode trazer é uma dermatite seborreica quando não higienizado. Mas queda de cabelo tem a ver com genética e não com nenhum adorno, né? Boné, capacete, enfim, é mito. Capacete é o que eu ia te perguntar, é a mesma coisa, não faz a pessoa perder cabelo. Não faz. Tá certo, vamos para o nosso cara a cara? Sim. Para quem está chegando agora e não sabe, ainda não viu como é que funciona, perguntas de todos os tipos, todos os assuntos, muito leve, muito alto astral. Se responde em uma ou duas palavras. Se eu continuar indagando a mesma questão, aí você pode discorrer o tema, ok? Tá bom. Vamos lá então. Pizza ou churrasco? Churrasco. Toma cerveja? Sim. Cerveja ou chopp? Cerveja. Toma bebida de dose? Tomo também. Aí, Miltinho, vai aprendendo.
Bebida de dose seria, por exemplo, uísque ou pinga? Uísque. Eu gosto de uma pinga, gente, uma cachaça. Deixa eu mandar um abraço pro Paulo lá da Divina Cana. Um abraço, Paulo. Pinga é bom demais. Serra ou praia? Praia. Por quê? Eu adoro o mar, né? Assim, não sei. Três Pontas, se não estivesse em Três Pontas, gostaria de estar em qual cidade agora? Dubai. Por que Dubai? Porque eu acho lá muito chique. Tô brincando. Mas... E aí é uma cidade que eu tenho vontade de conhecer, uma cultura muito diferente também, né? Eu acho bem bacana. É legal os bastidores, né? Tem coisa que as pessoas não veem, mas eu vou ver aqui e de frente. Se você estivesse em Dubai agora, com quem você estaria? Com o Jaime. Bacana. Vamos falar de outras questões importantes, muito importantes. Que tipo de música você gosta? Eu gosto de todo tipo de música, mas eu adoro MPB. Alguém da MPB, por exemplo? Bom, acho que... eu gosto de tudo de MPB. Fala uma aí, Jaime. O Jaime toca... Um MPB, alguém da MPB aí, legal. Cantor. Ele vai saber mais que eu. Esse é bom. Milton Nascimento foi o que ele falou. Eu acho bom pra caramba também. Milton Nascimento é legal. Bacana. Eu também gosto de Fagner, gosto de Zé Ramalho, gosto dessa galerinha boa demais da conta. Isso. Eu não sou assim, Roger, muito de televisão. Não? Não, nada. Eu sou zero televisão, zero acompanhar essas... cantores, enfim, só que eu adoro, assim, o Jaime toca violão lá em casa e a gente fica, é mais MPB que ele toca mesmo, então, te falar uma música, um cantor, vai ser difícil. Algum livro de cabeceira? Não tem. Algum ídolo, acho que é muito forte, alguém que te inspirou na sua profissão? Sim, uma dermatologista chamada Fernanda Valadão. Quem é ela? Fala um pouquinho para mim. A doutora Fernanda foi a primeira pessoa que eu fiz o curso de dermatologia estética, me impulsionou, me influenciou em todas as questões do transplante capilar também. E é um nome assim, muito grande em Belo Horizonte na dermatologia. Eu acho que eu me inspiro bastante nela, no jeito dela tratar os alunos, os pacientes. A sinceridade dela ao vender o nosso produto, né? De você precisa, você não precisa, isso não vai te beneficiar. Isso me inspirou bastante. A minha família, para mim, é? É tudo. Por quê? É meu porto seguro, né? Onde a gente tem para voltar, para correr, na hora que o aperto vem, e na hora da felicidade é quem a gente quer contar primeiro. Estando em Três Pontas, eu sinto? Bem, confortável. Por quê? Acho que é a cidade natal, né? Eu nasci aqui, conheço tudo aqui, acho que aqui é tudo fácil. Tudo eu consigo dentro de pouco tempo, dentro do meu espacinho de conforto, minha família está aqui, acho bem confortável viver aqui, morar aqui. Quem são seus pais na sua vida? São meus heróis, eu acho, meus exemplos. Esse herói caminha por qual vertente? O que te faz tê-los como heróis? Bom, meus pais têm uma história muito... Meus pais tiveram... Minha mãe estava com 19 anos, meu pai com 21, tiveram um filho com paralisia cerebral. Né? E em meio disso tudo, assim, minha mãe passou no concurso, onde ela trabalhou por muito tempo, meu pai comprou o sítio, onde começou a produzir café, e em meio desse problemão, na época tudo muito difícil, eles contam, né? Indo de Fusquinha para São Paulo, Rio de Janeiro, procurando tratamentos para o meu irmão, enfim... E superaram tudo, tiveram mais a minha irmã, depois eu, depois de muito tempo. E dentro de todas as dificuldades, conseguiram tudo, conseguiram educar nós três muito bem educados, pelo menos eu acho. A gente viveu muito bem, conseguiram passar muito conforto e tudo, fora os princípios, né, de honestidade, de bondade, de acolhimento ao próximo, enfim, então isso tudo vem muito de berço. Lá em casa eu sempre senti muito isso. Como é que é a sua relação com criança? A doutora Amanda pensa em ser mãe? Penso sim, a gente já está pensando. Porque adorei a olhada profunda aqui, sensacional, gente, sensacional. Não agora, né, mas daqui uns anos, marcamos o casamento primeiro, depois que casar, sim. Quantos filhos?
2. Dois. 2 a 3. 2 a 3. 2. Ele já falou 2 ali, 2 ali. É a mulher que decide. Como lá em casa também, a Renata fala comigo e eu só abaixo a orelha. Miltinho também é assim também, tenho certeza que o Rafael também. Enfim, nós homens somos assim diante da sensibilidade e da doutrinação da mulher na nossa cabeça. Quem é Deus para você? Bom, Deus para mim é... Como que eu vou explicar isso? Não sei, mas eu me mantenho muito próxima de Deus todos os dias. Eu peço muito conselho a Deus. Eu poderia falar meu conselheiro, meu amigo oculto, né? Porque é quem eu recorro todos os dias. Eu não sou aquela pessoa muito presente em igreja, em movimentos religiosos. Porém, Deus, para mim, é muito importante na questão de agradecimento. Eu olho Deus como uma pessoa que eu olho para agradecer a tudo que vem acontecendo, para refletir o momento que eu rezo, né? Às vezes não orações prontas, mas é um momento que eu tenho de conversa, de refletir as coisas que estão acontecendo na vida, o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, e eu sempre peço a Deus força, jeito, né, me mostrar os caminhos por onde eu devo ir, e eu sempre acho que eu sou atendida, acho que eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu tenho certeza disso e me remete à figura de São Lucas. São Lucas, um dos apóstolos, médico, conhecedor da medicina e usava a medicina para o bem. Então, a figura de Jesus, que é a figura da cura, aquele que cura, isso se estende para vocês que são médicos, para os profissionais da saúde, a quem eu faço uma reverência muito grande a todos os profissionais da medicina, aos profissionais da enfermagem, aos socorristas, porque vocês e os professores são os verdadeiros heróis. Não é jogador de futebol, não é político. Principalmente passando por uma pandemia como a gente passou, onde a gente acreditava que a sociedade iria melhorar em todos os aspectos, e pelo menos até agora a gente está procurando isso ainda. E o que me magoa muito é ver que as pessoas, não generalizando, porque, como diz Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, mas boa parte das pessoas parece que não tem um HD de lembrança. Tem uma memória muito rasa, superficial, e parece que já esqueceram tudo que fizeram durante a pandemia por nós, enquanto sociedade, literalmente salvando as nossas vidas. Então, qualquer motivo é motivo para atacar a pedra, para questionar. Eu costumo dizer, doutora Amanda, que a sua profissão e a minha têm uma coisa em comum, que é assim. O jornalista escreve 99 matérias boas, pautas corretas, sem um erro de português. Na 100ª, se eu trocar uma letra, eu sou analfabeto. O médico salva 99 vidas. Se a 100ª morrer na mão dele, e não necessariamente por culpa dele, ele é um açougueiro, ele é um péssimo médico. Sim. Então, isso é um ônus muito pesado da gente carregar, mas eu tenho certeza que, como abençoada como você é, e todos os profissionais da medicina, da saúde em geral, que fazem isso com muito amor, dando de si antes de pensar em si, eu tenho certeza que essas bênçãos são inesgotáveis. Estar no Podcafé Podcast, para mim, foi? Ótimo. Por quê? Achei uma experiência muito gostosa. Cheguei com um pouco de receio, sem saber, um pouco tímida, e foi muito tranquilo, né? Falar sobre cabelo, sobre pele, que é o que eu faço todos os dias, né? Achei que é uma oportunidade também de levar esse conhecimento para outras pessoas, né? Eu falo que a desinformação ainda é muito grande, por mais que a gente tenha vários veículos hoje em dia. Então, quanto mais informação a gente consegue levar, mais pacientes a gente consegue tratar, né? A pessoa, quando sabe do problema, ela geralmente procura a cura. Você falou que chegou muito calma e já está se sentindo em casa, e eu não consigo sentir o mesmo quando eu vejo a cor dos meus cabelos, e parece que não tem muita solução, a não ser ficar pintando, e eu não quero fazer isso. Já estou fazendo o curso intensivo para virar o cover do Paulo Bush, eu falo isso repetitivamente. Menino lindo! Não aguento essa vinheta, esses caras são bons demais. Cabelo branco não tem muito o que fazer não, né, Amanda? Não, existe um antioxidante que a gente faz manipulado, que ele ajuda a evitar o aparecimento. Não quer dizer que vai cessar o aparecimento de fios brancos. Depois que branqueou, não tem, é só tintura mesmo.
Mas quando começou a aparecer um fiozinho ou outro, a gente consegue antioxidar o paciente para tentar com que esses fios se mantenham pretos por mais tempo. Eu fiquei tão feliz com essa resposta agora, gente, porque eu achei que eu poderia virar, por exemplo, aí um Roberto Cabrini, mas eu tô mais para Cid Moreira, né? Enfim, a cor do cabelo não vai ajudar muito, não. Amanda, tirando as brincadeiras de lado, foi um imenso prazer. E para terminar, as duas perguntas que eu faço sempre. Se a doutora Amanda estivesse com o espelho na mão agora e vendo a Amanda, que imagem seria refletida ali? Acho que uma imagem de luz, bom, não sei, achei uma pergunta difícil. Eu não sei. É uma imagem que a Amanda gostaria de ver? Acho que sim, é uma imagem que eu gostaria de ver. É uma imagem que te orgulha? Sim, com certeza. Estou exatamente no lugar que eu queria estar hoje, né? Achei que conquistei mais rápido do que eu pensava antigamente, né? Mas podendo ajudar a quantidade de pessoas que eu penso em ajudar. E aí eu não falo só na questão estética, falo na questão médica também, né? Porque o paciente ele é um todo. Quando ele entra no meu consultório, eu não olho só para a parte do cabelo ou da pele, né? A gente vê o paciente como um todo. Então, isso me traz muita satisfação. Maravilha, muito obrigado, imenso prazer te receber. Mesmo. Uma honra, tenho certeza que você em casa também gostou. O Milton Lima já anotou todos os nomes de medicação ali, ele já está todo ali catedrático nessa história toda e você tem um encontro marcado comigo na próxima segunda-feira em horário nobre, mais ou menos 8h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aquilo que eu te falo sempre, chega mais. Puxa um zoom aí, Miltinho, chega mais. Não esqueça, para que você tenha uma semana abençoada, você precisa de duas coisas, meu irmão, minha irmã. A primeira delas é desacomodar, tirar o bumbum do sofá, cara. Corre atrás dos seus sonhos. Do céu não cai nada a não ser chuva. Para que o milagre aconteça na sua vida, é necessário que você corra atrás, através da sua coragem, dos seus sonhos, e tenha fé em Deus. Grande abraço, fique com Deus. Tchau! Thank you.